o Bahia começou bem. E aqui no pré-jogo eu falava com o Barbaço o seguinte, que o Bahia precisava mostrar o seguinte, que o Bahia tem jogos que o Bahia aparece muito bem, faz assim janelas, né? Algumas janelas, alguns jogos. O Bahia faz bons jogos, como esse contra o Grêmio mesmo, jogo fora de casa, jogo difícil, gramado pesado, encharcado. O Bahia fez um grande jogo, mentalmente, tecnicamente também, né? Individualmente os jogadores estavam bem conectados no jogo, mas durante a temporada, e a temporada do Bahia, ela é preocupante por isso, que o Bahia ele tem mais apagões do que clareamentos, né? Então, os apagões do Bahia que é o problema. E esse Bahia, ele tem uma estabilidade, o que é normal na equipe, a estabilidade, sim. Mas as estabilidades do Bahia, ela sai de um vulcão, né, de um calor e vem para o Ártico, para o Polo Norte. Vem para uma temperatura muito fria. Então, essas alternâncias do Bahia, ela tem muita amplitude, ela tem muita diferença. O Bahia é muito estável. E às vezes, dentro da própria partida. Né? O Bahia iniciou bem. O Bahia iniciou tendo a posse de bola, controlando o jogo, né? Controlando o jogo. Claro que o Bahia não finalizava, mas o Bahia tinha a posse de bola, deixou o Atlético Paranaense desconfortável, porque o Atlético Paranaense ele gosta do jogo mais acelerado, ele gosta do jogo mais intenso, mas aí vem, para mim, a questão tática, né? E aí não tem como não falar do treinador, que ele não observa o andamento do jogo. Ele prepara bem o time, você falou sobre isso também no início do jogo, ele prepara bem. Paiva é interessante que ele é um bom treinador. Ele consegue identificar, ele prepara bem o time. E como é que a gente vê isso? A gente vê isso dentro do jogo. Todo jogo o Bahia inicia bem. Todo jogo o Bahia surpreende o adversário. Só que o adversário logo começa a intervir. Logo o treinador adversário começa a trabalhar sua equipe com as próprias peças dentro de campo. E nos parece que o Paiva demora a visualizar isso dentro do jogo. O Paiva quer ser mais conservador nesse sentido. Ele é inovador nos treinos. Prepara a equipe, deu certo. Chega dentro do campo, 15, 20 minutos. O outro treinador, opa, o Bahia tá assim, vou consertar aqui. Aí o Paiva fica preso ali. O cara conserta, dá um nó e Paiva demora a entender e aí perde os jogos. Então, cada vez mais eu vou ficando convicto que o Paiva não está pronto para trabalhar no Campeonato Brasileiro. A Série A ela é muito pesada. Ela é muito pesada. Ela não porque o Paiva foi campeão equatoriano, foi, mas é outro cenário. Lá o Independente Del Valle tem um elenco, em tese, né, da sua grande maioria jovem, o elenco que já tem essa mentalidade de algumas temporadas, né, tanto que no Leão, onde tem os cobras criadas, onde tem jogadores mais veteranos, uma liga né, com as proporções mais parecidas com a brasileira, o Paiva não foi bem. E aí o Paiva chega no Bahia. E assim, me parece que o Paiva não está pronto para esse momento, porque é muito pesado o fardo que ele pegou. Né? Redirecionar o Bahia de uma Série B, né? Ele recebe o Bahia na Série A, e o Paiva pode se queimar se ele não perceber isso. Ele pode se queimar, como eu acho que ele já está se queimando, porque ele não está conseguindo encontrar soluções nesse elenco. Ele não está conseguindo encontrar soluções, né? E por mais que o Paiva reclama, e tem uma certa razão, porque falta peças mesmo, eu acho o elenco do Bahia curto, né? Eu acho o elenco do Bahia curto, mas a gente vê outras equipes fazendo algo, né? Fazendo algo. A gente vê, inclusive, até o próprio Curitiba agora já começa a dar sinais de reação. Já o Bahia parece que estagnou. E a desculpa, Wendel, não é tempo. Nós estamos hoje no dia 16 de julho. Nós já estamos no 7º mês da temporada. E cada vez mais os argumentos do Paiva vão perdendo força. Porque antes era a questão do tempo. Não sei se você se recorda, mas quando na Copa do Nordeste o Bahia oscilou para baixo, né, e deu alguns vexames, aquela derrota para o Fortaleza, a derrota para o Sport, o que o Paiva argumentava? A derrota para o Sampaio, que foi na estreia, o Paiva sempre passava essa questão, calma, porque a Série A, que é o principal da temporada, ainda está longe. Só que esse tempo chegou, esse campeonato já começou e parece que o Paiva continua achando, não, falta muito tempo. Não falta. Hoje terminou a 15ª rodada. Faltam 24.
E a gente vem falando isso, um terço do campeonato já passou. Daqui a pouco é a metade. Daqui a pouco faltam poucos jogos. E o Bahia está ficando cada vez mais no limite. Né? Cada vez mais o Bahia vai ficando numa situação complicada. Nesse momento, o Bahia tem 13 pontos. Né? 13 pontos. O Bahia só venceu 3 partidas. Né? Só 3 partidas. Para você ter ideia, o Bahia precisaria de mais 10. O Bahia precisaria vencer 10 jogos para chegar aos 45 pontos. Ou seja, cada vez mais vai ficando mais apertado. Quanto mais o tempo passa e o Bahia não consegue evoluir, vai ficando apertado. Né? Então, eu acho que está na hora, né, eu não sei se o Grupo City faz isso, mas eu acho que 15 partidas mais o resto da temporada já é o suficiente para avaliar o trabalho do Paiva. Porque eu não tenho dúvida, Wendel, que o dia que sentar e avaliar o trabalho do Paiva, o pessoal do City, que é muito técnico, vai perceber que esse desempenho, que esse treinador talvez não consiga tirar mais nada desse time. E aí talvez seja a hora de mudar. Né? Talvez seja a hora de mudar. Eu até acho que essa mudança poderia ter vindo antes. Né? Essa mudança poderia ter vindo antes. Mas o Paiva teve sempre uma segunda chance do City. Né? E aí entra a questão filosófica também do City. Aí o próprio City pode falar, não, mas a nossa cultura é de manter até, mas só que, tipo assim, o Grupo City também tem que entender e respeitar a cultura do futebol brasileiro. A cultura do futebol brasileiro é porque é uma liga que tem 12 equipes que brigam na prateleira de cima. Ou que pelo menos deveriam brigar. 12, 14 equipes, se não brigam, mas tem torcida suficiente para brigar na parte de cima da tabela. E isso te obriga a ter mais resultados, porque aqui não é o campeonato espanhol, tem 3 favoritos. Aqui não é o campeonato alemão, que tem um grande favorito. Não é o italiano, que tem poucos favoritos. Né? A própria Premier League, por mais que é mais equilibrada, mas favoritos mesmo são poucos. Né? São poucos e nesse momento é o Grupo City que vem dominando as últimas temporadas. Mas talvez o Grupo City tenha que entender um pouco da cultura do futebol brasileiro também. E da cultura do futebol brasileiro talvez seja necessário mudar. Não é mudar por mudar. Eu acho que é chegar ao entendimento, porque da minha opinião, eu vou ser sincero, hoje eu estou convicto. Cada vez mais eu vim embasando o meu pensamento, a minha convicção, mas eu acho que hoje, e os últimos resultados, até aquele próprio empate contra o Grêmio e outros resultados, essa convicção para mim está muito forte, que o Paiva, na minha opinião, não vai conseguir tirar mais desse elenco. E se ele não vai conseguir tirar mais desse elenco, eu acho que é preciso pensar em alguém que possa extrair mais. Porque esse desempenho, Wendel, de 15 rodadas é de rebaixamento. E esse desempenho é de rebaixamento. Por mais que nesse momento o Bahia não esteja na zona de rebaixamento, mas à medida que o campeonato vai evoluindo, vai passando as rodadas, o Bahia caminha cada vez mais para um Z4. Né? E o grande problema é esse, é que a gente não vê sinais de evolução. A gente vê, cria esperança, depois parece que recua. Né? Vai ter uma semana cheia de novo. Aí gera outra questão. Dá mais uma semana cheia para o Paiva ou dá mais uma semana cheia para um novo treinador? Né? A gente não pode esquecer que o Paiva também comemorou demais, como outros treinadores comemoraram muito aqueles 12 dias, né? Foi praticamente uma pré-temporada naquela data FIFA. E o Bahia não consegue mudar. Tem lampejos, mas esses lampejos a gente vê desde o início da temporada. Então, sinceramente, eu acho que o Grupo City agora pode pensar e avaliar. Não estou falando de demitir, mas avaliar o trabalho do Paiva. Apesar de que eu acho que se parar para avaliar, eles vão mudar. Né? Se parar para discutir esse ponto, eu acho que mudaria. E aí também tem que pensar em todos os riscos. Uma outra solução, se não é mudar o Paiva, tem que mudar o patamar do elenco. E o que me preocupa, Wendel, é porque hoje é dia 16. A janela ela abriu dia 2. Só que ela abriu dia 2 para você inscrever jogadores. Mas para você contratar, nunca esteve fechada. E eu estou achando que o City está demorando demais. Pelo poder de fogo e financeiro que o City tem que ser mais arrojado no mercado. E tem que ser urgente. É como você falou, tem que ter um goleiro, porque se o Marcos Felipe machucar, meu amigo, é um terror.
E se, por exemplo, e precisa trazer, na minha opinião, camisa 9. Agora, trazer um cara de peso. Eu acho que o Grupo City tem que fazer essas contas, né? Para evitar, né, um retrocesso, que seria uma possibilidade de queda, seria um retrocesso muito grande. Então, acho que tem que arriscar. Acho que o City tem que ser mais firme no mercado. Só que até aqui, de janela aberta, o City já perdeu 15 dias. Só escreveu o Gilberto. Então, eu acho que está muito lento nas contratações o Grupo City. Isso pode ter um peso lá na frente, né? Isso pode fazer muita diferença e esses pontos farão falta. O jogo da semana que vem, por exemplo, vai ser um jogo complicadíssimo para o Bahia, porque é um Corinthians que a gente sabe está vivendo um momento assim muito ruim, né? Já são 3 treinadores da temporada, né? O Corinthians, 3 treinadores da temporada. Em 7 meses, menos de 7 meses, o Corinthians já teve 3 treinadores. Só que o Corinthians, ele é uma equipe que é mais acostumada a viver nesse conflito. E mesmo nesse conflito, o Corinthians vem de 3 resultados positivos seguidos. O time reserva venceu na Sul-Americana e o time titular, semana passada, venceu o Atlético fora de casa, o Atlético Mineiro, e né, ontem esse time avançou aos trancos e barrancos na Copa do Brasil. Ou seja, o Corinthians vem motivado, né, e o Corinthians vem reagindo. Então o Bahia vai ter um jogo muito complicado na próxima semana. Eu acho e eu espero que o Paiva entenda, compreenda isso, né? Quem ele vai enfrentar, né? Quem é o Corinthians, né? Como o Corinthians joga. Mas sinceramente, eu acho que tem 2 possibilidades do Bahia mudar. Ou muda o treinador para chegar alguém novo, para dar um gás novo desse elenco, para cobrar, porque o Bahia me parece um elenco de acomodado, de acomodação. Parece que o time acomodou. Se o Grupo City é um grupo que trabalha a longo prazo, é um grupo que tem mais paciência, os atletas não podem ter, não pode entender isso como comodidade, como comodismo, como segurança a longo prazo. Tem que haver uma cobrança, eu estou achando o Bahia muito acomodado dentro do jogo também. Então, 2 mudanças que podem ser feitas. Ou muda o treinador, ou muda o patamar de jogador. E para mudar o patamar de jogador, o City precisa agir com urgência, com muita urgência. Essa é a minha opinião.